Lucas 15, a partir do versículo 11. Vamos ler do 11 ao 14, depois do 25 ao 32, para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 15, de 11 até o 14, e depois vamos por verso 25 até o 32. Essa é a parábola do homem que tinha 2 filhos. Muitos, inclusive aqui o tradutor colocou a parábola do filho pródigo, mas não é a parábola do filho pródigo. Jesus, ele disse o seguinte no verso 11, continuou: certo homem tinha 2 filhos. Então é a parábola do homem que tem 2 filhos. Esses negrito em cima são subtítulos. Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Está na Bíblia, mas não tem nada a ver com a Bíblia. Então muitos começam a ler isto e falam: não, essa aqui é a parábola do filho pródigo. Está errado falar? Também não está errado. Mas a Bíblia fala de certo homem que tinha 2 filhos. E o 12 ele diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Quero que os irmãos prestem atenção no versículo 13. O filho mais moço ajuntando tudo. E o 14. Depois de ter consumido tudo. Vamos guardar essas 2 palavrinhas. E o versículo agora, o 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, nós te louvamos por essa manhã tão gostosa, tão fresquinha. Obrigado, Pai, porque as tuas misericórdias já se tornaram tão novinhas, fresquinhas sobre as nossas vidas nesta manhã, embora muitos não tenham percebido, Pai, esta bendita obra de misericórdia nova a cada manhã. Elas não têm fim e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Nesta manhã também rogamos a Teu Espírito que nos dê a sabedoria para compreender a Tua Palavra, para meditar na Tua Palavra. Queremos ouvir a Tua voz e aprender como os eruditos. Nos dê, Pai, olhos abertos também para que possamos enxergar além da letra a Ti. Pai, fala conosco. Pai, nos edifica. Pai, nos vivifica. Traz a cada um de nós despertamento espiritual, para que possamos então avançar no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, talvez esse rapaz aqui, ele tenha pensado: meu pai é um idiota e meu irmão também, eu quero me livrar deles. E de repente foi isso que ele fez. Falou: pai, dai-me a parte que me cabe. Agora, essa parábola aqui envolve uma figura muito interessante, que Jesus também usou para retratar a figura do pai. Muito interessante. E aqui, analisando esses 2 filhos, embora nós não tenhamos tempo para analisar com detalhes,
são dois personagens que retratado aqui, que vai mostrar aquele que se afastou do Senhor e aquele que estava junto com o Pai, na casa do Pai, e que nunca aprendeu a valorizar, a desfrutar daquilo que o Pai era em realidade espiritual e tinha também. Jesus, ele disse assim: tudo que meu Pai tem é meu. Este filho, o segundo mais velho, a gente vai depois analisar um pouquinho com cuidado a respeito dele, mas ele tinha tudo, mas ele tinha um pensamento que muitos têm de escravo. Tanto é que quando ele chegou, viu aquelas festas, as danças, as músicas, o que ele fez? Ele foi chamar um servo. Servo ali no grego é um escravo, era um funcionário do pai dele. E normalmente as pessoas que têm um sentimento de escravo, que o escravo ele trabalha para mostrar, talvez, que é melhor do que o outro e quer, ou pelo menos fazendo seus depósitos para com o pai, para ser aceito. Isso também no meio do povo de Deus não é diferente, irmãos. Pessoas que fazem, trabalham e fazem para ser aceito por Deus o Pai. Nunca será dessa maneira. Primeiro, naquilo que concerne as boas obras, a palavra fala que Deus, antes de nos usar para qualquer tipo de obra, Ele tem que trabalhar em nós. Ele tem que nos aperfeiçoar. Ele tem que nos encher da graça dEle. Falávamos domingo passado à noite que a graça, a expressão da graça, é que a graça torna uma pessoa charmosa, torna uma pessoa dócil, com um falar assim, não um falar implicante, mas um falar gostoso de se ouvir. É gostoso você sentar com uma pessoa graciosa para escutá-la, é bom demais. A palavra de uma pessoa graciosa penetra o nosso coração, nos conquista. Uma pessoa graciosa, ela tem um aroma na sua fala que é bastante apreciável. Você quer ouvir aquela pessoa, você quer ouvir o que ela tem para dizer. E ela não é pessoa de falar muitas coisas, mas quando fala, são palavras contundentes, palavras penetrantes, palavras que nos marcam. Falei domingo passado que nós falamos por dia 16 mil palavras. Por semana, 12 mil palavras, e por mês, mais de 6 milhões de palavras. Então é muita fala, muita palavra que nós lançamos. Mas dessas palavras, você já parou para analisar quantas são, ou pelo menos quantas são apreciadas por aqueles a quem dirigimos a nossa voz? Você já fez esse tipo de avaliação consigo mesmo? Aquilo que eu tenho falado glorifica a Deus? A minha fala é uma fala que de fato agrada o Senhor? Quando eu estou juntamente com meus amigos, o Senhor tem me repreendido muito nesse aspecto, porque eu tenho muitos colegas ímpios, e na maioria das vezes a Bíblia tem me advertido, eu sei disso, e muitas vezes quando eu me vejo estou conversando com eles. E o que sai no meio daquelas conversas? É só coisas terríveis que dá nojo. Agora, quando você senta com um filho, uma filha de Deus para conversar, para escutá-la, são palavras concentradas, são palavras advindas do trono da graça para o nosso coração. Isso é muito gostoso. A gente vê hoje, muitas famílias estão sendo destruídas por causa de palavras. A gente vê, e a gente tem visto, e também percebido que como hoje as famílias estão sendo destruídas por palavras. Tantas pessoas que começam a lançar palavras, acostumam ali em casa e de repente lançam palavras, começam a amaldiçoar. E uma palavra de uma mulher, de um homem, sobre um filho, no momento ali do calor da emoção, do nervosismo, é aí que saem aquelas palavras. Satanás sopra aquelas palavras nos seus ouvidos e você lança elas. Quantas e quantas vezes temos acompanhado muitos casais aqui nessa cidade
de outras comunidades principalmente, que vem falar assim, olha, meu casamento está por um fio. A gente vai começar a avaliar para acontecer, aquilo que é plantado lá atrás está refletindo tudo hoje, a colheita vem de uma forma abundante. É uma implicância. Meu filho foi para as drogas. Mas por que foi para as drogas? Vocês não dão carinho? Damos carinho. Mas de repente tem momentos que a gente está assim muito nervoso, cansado, o filho vem encher o saco. Filho encher o saco? Quando eu escuto isso, irmãos, eu tenho vontade de pedir, pessoal, olha, você vai cuidar do seu filho porque você está colhendo o que você plantou. Esse meu filho não vai dar nada na vida, esse meu filho não presta, esse meu filho é isso, meu filho é aquilo. Então o filho vai virar isso mesmo. Entende? Uma implicância terrível. Outros, marido e mulher trabalham fora, chegam em casa à tarde, tem um filhinho lá. Cuida dele, cuida de você, mas você também. E o marido, normalmente, nós homens, os homens têm um mau humor latente. Depois, é igual eu falei para um casal recentemente, você quando namorava aquela menina lá, como é que era o relacionamento? Nossa, eu mandava flores para ela, mandava cartinha, e agora você casou, você está tratando ela muito mal. Ah não, mas se eu soubesse que era desse jeito, nem teria casado. Gente, que coisa terrível. Uma implicância. Chega do trabalho, deita no sofá, estica e fica lá. E mandando a mulher trabalhou o dia inteiro, tem que cuidar do filho, fazer janta, limpar a casa. Meu Deus do céu, que coisa. E são cristãos. Pelo menos tem um distintivo muito grande de cristão. Queridos, não é cristão. Um filho de Deus, ele vai saber tratar sua esposa. Uma filha de Deus vai saber considerar seu esposo com amor, com carinho, vai saber, tem que ser tolerante porque nós temos a graça de Deus, entende? Aí depois, meu marido me deixou, mas a mulher era uma rabugenta, a mulher só falava mal do marido para os 4 cantos da cidade, e o marido implicante também. Como que vai sobreviver um casamento assim, irmãos? Palavras. Mas este pai aqui, ele nunca amaldiçoou seus filhos. Esse pai sempre amou seus filhos. Ele tinha o seu olhar voltado para os seus 2 filhos. Mas um dia, um filho decidiu sair de casa. Ele chegou para o pai e disse o seguinte, olha, pai, dai-me a parte que me cabe. Se você ler, está bem aí no versículo 12. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Irmãos, o pai dele era vivo ainda. Eu sei, conversei com algumas pessoas, jovens, aí de seus 42 anos, 38 anos, que os pais tinham muitas propriedades. E eles queriam uma maneira, olha, se eu pudesse, se o meu pai repartisse comigo a herança dele, eu abriria o meu negócio, seria muito próspero. Falei o seguinte, meu amigo, não faça isso. Mesmo se seu pai quiser lhe dar, não pegue a herança sem que ele faleça. Eu estou falando agora de experiências, de casos vivenciados no dia a dia. Em Campo Grande, algum tempo atrás, uns 5 anos atrás, uma pessoa ligou para mim, fez um contato a uma ponte de Jundiaí para cá. Olha, eu tenho uma amiga lá de Campo Grande, o filho dela está muito mal, porque o pai faleceu, ele quer herança, mas a mãe está viva. Tem 2 fazendas, empresas. Então, aí depois a mãe entrou em contato comigo, meu filho, ele insistiu tanto em querer a herança, mas eu falei que não. Eu dei para ele um apartamento, eu dei um carro novo, dou uma mesada de 15 mil por mês para ele. Ele é um advogado formado, nem precisa trabalhar. Vamos visitar esse rapaz, porque há alguns dias atrás ela disse, ele veio aqui no prédio com aquele negócio que abre porta de ferro, como é que chama? Pé de cabra. Ele subiu em cima do meu
BMW, que eu paguei 430 mil reais, ele destruiu tudo. Começou a bater, uma loucura, tive que chamar a polícia para deter o meu filho, estava totalmente transtornado. Menino que a mãe deu um carro novo para ele, um apartamento, eu estive lá, e mais 15 mil por mês, não ficou contente, queria a herança do pai. Não vou dar filho, isso é nosso, para o nosso usufruto. Você não vai saber administrar. Vamos tratar com esse menino. O menino foi verdadeiramente curado dessa ambição toda. Agora, imagina se a mãe dá para esse menino a herança, metade da herança, porque ela tem um outro filho também. Imagina o que aconteceria com ele. Talvez ele nem estaria vivo hoje. Porque, lembra o que está escrito lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 21? Abra lá comigo, por favor. Provérbios 20, versículo 21. Olha o perigo, irmãos, de receber uma herança aqui antecipadamente. A palavra, ela é muito clara. A palavra de Deus não deixa dúvida. Ela diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Muito claro aqui, irmãos. A posse antecipada de uma herança, ou seja, no fim não vai ser abençoada. Isto quando os pais estão vivos ainda. Se os pais morreram, claro que toda essa herança é repartida entre os filhos. E os filhos vão administrar. Mas esse, lá da parábola que Jesus contou, do homem que tinha 2 filhos, ele achava que então seria um homem muito bem sucedido com o dinheiro da herança, porque era muito dinheiro. E o pai, agora é interessante, por que aquele pai deu o dinheiro para o filho? Por que pai, me dá a herança, você está muito velho, você não morre, demorando muito para morrer, então me dá a parte que me cabe. E o pai só deu aquela parte que cabia àquele garoto, ao filho dele, porque o pai o amava. O pai o amava, mas tem uma lição muito interessante que nós vamos aprender aqui hoje, nessa parábola do filho pródigo, né? Então, queridos, aqui em Lucas 15, de 11 em diante, da parábola do homem que tinha 2 filhos, há tantas lições para nós aprendermos aqui. Agora, nós passamos a maior parte da vida achando que somos menos amados. Quando aquele garoto foi pedir a parte da herança que cabia a ele, no caso, aquele que nós fomos atender, ele achou que a mãe dele não amava ele. A senhora não me ama, por isso que a senhora não me dá. Filho, eu te amo. Nós temos, as posses são nossas. A senhora não me ama. Ela disse para mim, ele falou inúmeras vezes que ele não amava ela, que não amava ela, que ela não amava ele, que não amava ele, que não amava ele. Então ele ficou furioso, se sentiu rejeitado. Irmãos, um detalhe aqui acontece conosco constantemente. Quando nós estamos enfrentando uma dificuldade, o Pai permite isso na nossa vida, porque se nós olharmos para os problemas, para as dificuldades, nós vamos pelo menos ter uma percepção de que somos menos amados, mas não o somos. Irmãos, nunca se esqueça disso. Ainda que somos confrontados com uma situação pela qual, aparentemente, vai dar errado, queridos, nunca duvide do amor de Deus por você. Você é amado apesar de, e a gente vai verificar aqui, o que esse pai, por que este pai então deu a parte que cabia a ele, porque o pai o amava. E claro, esse pai, Jesus, como eu já disse aqui anteriormente, ele está retratando a figura do pai, deste pai que é um pai de amor. Então, quando nos entregamos à angústia, nós ficamos oprimidos muitas vezes, e aí
por problemas que nós verdadeiramente vivemos, como se fôssemos menos amados. Então, quando nos esforçamos para tentar atrair a generosidade de Deus, nós vamos viver como se fôssemos menos amados pelo Pai. Muitas pessoas não fazem outra coisa, querem fazer um monte de coisa para tentar atrair o amor de Deus para si, nunca irão conseguir. Porque Philip Yancey, ele escreveu assim: não há nada que nós podemos fazer para que Deus nos ame mais, e não há nada que nós deixamos fazer para que Deus nos ame menos. Deus ama você e eu com um amor incondicional, integral, total. Jesus disse: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os totalmente, amou-os até o fim. É um amor que não tem como nós discutir. Agora, por que muitas vezes nós duvidamos do amor de Deus? Porque, irmãos, nós conhecemos Ele tão pouquinho. Nós somos chamados para mergulhar dentro deste amor, para desfrutar deste amor de Deus. Nós somos amados pelo Pai. Existe prova maior do que aquela? Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então aqui ele está mostrando um amor que engloba toda a humanidade. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora os filhos de Deus vão compreender esse versículo, que não é um versículo inclusivo. Este é um versículo que está aberto para todo homem ímpio ouvir, toda mulher ímpia pode ouvir e crer. Deus já provou o seu amor. Então, já há um impacto aqui. Deus prova pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Morreu por nós, não fala daquela obra inclusiva, fala da obra na cruz, mas uma obra assim, não é que, onde o pecador ainda não participou dessa morte inclusiva, onde ele tem uma informação que Deus provou seu amor, não tem mais outra maneira, ele provou seu amor, Cristo morreu por nós, éramos ainda pecadores. Agora, quando nós começamos a nos interessar por isso, o Espírito Santo vai nos conduzir a experiências bem mais profundas com o Senhor. De que maneira? Mostrando que não apenas Ele morreu no nosso lugar, mas nos incluiu na sua morte, numa morte participativa. Um morreu por todos, logo todos morreram. Você morreu com Cristo para o pecado. Morreu para a sua velha natureza pecaminosa. E sem esta obra na sua vida, você pode ser simplesmente um religioso. Você pode saber que Cristo morreu por você, mas para que você ganhe uma experiência é necessário que você tenha plena convicção de que o Pai colocou você em Cristo. Todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de modo nenhum, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então o Pai nos deu para o Filho, para que nós no Filho ganhássemos a filiação, uma identidade de filho, filho eterno do Pai. Não é maravilhoso isso, irmãos? Então, agora, o nosso Pai, Ele vai dizer para nós o seguinte: vocês que creem no Senhor Jesus Cristo, a palavra fala que o Espírito testifica, porque tem que haver uma testificação de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Agora, irmãos, se eu sou herdeiro de Deus, quando é que eu vou tomar posse das coisas de Deus? Quando? Quando teu pai morrer, nosso pai morrer. Quando que Deus vai morrer? O Pai? Nunca. Então, irmãos, qual é a nossa herança então? De que herança que ele está falando? Irmãos, é que a gente quando fala em herança, a gente já pensa em posses. Paulo fala com relação a este mundo,
Tudo é vosso. Alguém aqui, pelo menos uma vez por semana, eu creio que vocês devem comer um bife. Comer um pratão assim com batata e aquela coisa toda. Mas de onde que veio isso? Veio da terra. Alguém plantou. Então, e Deus permitiu que chegasse à tua mesa. Ele deu condições para você trabalhar e obter o dinheiro. Esquece essa ideia assim que muitos falam assim, o Filho de Deus é diferente, irmãos. Por favor, não confunda Filho de Deus com ímpio. Não confunda mensagens que vêm de coach com mensagem dos irmãos que têm pregado o Evangelho da Graça. Porque uma mensagem coach diz assim, é uma mensagem motivacional usando as Escrituras Sagradas. Eles também se fundamentam aqui. Então eles dizem assim, você que levanta cedo, você tem que levantar para trabalhar e ganhar o teu pão. Isso não é legítimo, não é adequado? Mas para filho de Deus não é assim que funciona. Como que funciona para um filho de Deus? Filho de Deus não trabalha para ganhar o seu pão. Filho de Deus, já que ele creu que morreu e ressuscitou com Cristo, Cristo é a sua vida, somos filhos de Deus. Então, e o meu trabalho? Você trabalha para o Pai em tempo integral, mas não para ganhar o teu pão, mas para distribuir o teu pão. Que fomos chamados para repartir o pão uns com os outros. O pão da vida é Cristo. Quando fala lá o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele não está falando do pão diário, isso ele vai dar. Ele não pediu para a gente se preocupar com comida, nem com bebida, nem com vestimenta. Não vos inquieteis pelo que haveis de comer, beber e vestir. Então temos que dar graça, porque Ele é o Deus provedor. O que um pai de família faz? Um homem, ele não é o provedor do seu lar, ele traz o pão, ele alimenta a sua família, ele pastoreia o coração da sua esposa, ele é aquele homem gracioso, amigável, charmoso, compreende? Que vai alegrar ali o coração da sua esposa, não é assim? Agora, irmãos, o ímpio não funciona dessa maneira. Ele está pensando numa estabilidade, ainda que ele tenha muito dinheiro, e a Bíblia diz que o dinheiro ele é instável, então ele sempre fica preocupado com o quê? Em perder aquele dinheiro. Então ele às vezes dorme muito mal. Agora Eclesiastes vai dizer o seguinte: doce é o sono do trabalhador. Chega em casa, dia, toma um banho, faz ali um lanchinho, a sua jantinha, feliz aqueles que deixam o lanche de lado, a pizza de lado e vai comer um arroz, feijão com franguinho em polenta, ou não sei o que, mas arroz e feijão, faz muito bem. Percebe que hoje a sociedade está ficando uma sociedade obesa, porque o sistema está determinando o que eles têm que comer? A televisão, a internet, isso aqui é bom, come isso aqui. Tem pessoas que estão vivendo aí a base de energético, a correria, ganhar dinheiro, e não tem tempo para comer energético, né? Que lá vai destruindo o organismo da pessoa. A pessoa vai ficando tchonha, boba, esquisita. Aliás, todo pecador sem Cristo é esquizofrênico. Uma hora está bem, outra hora está transtornado. Uma hora está assim, outra hora, e depois, isso acontece muito com pessoas religiosas. Ela vai buscar religião para tentar fazer com que aquele vazio do seu interior, a religião vai supre provisoriamente, mas a pessoa ela tem uma tendência de querer fazer as coisas para projetar o vazio do seu coração. Então, normalmente as pessoas que são muito ativas, servindo, não estou generalizando, de uma forma geral, estou falando em tese, mas essa lei da projeção ela é terrível. Ela quer projetar aquilo que está escondido lá dentro no seu interior. Então ela projeta aquilo, entende? A psicologia chama isso de desrealização, chama isso de uma série de coisas. Então ela se sente bem. Então ela deveria servir ali na casa do seu pai, servir o seu pai com alegria, numa união com seu pai, numa amizade genuína que Deus quer ter conosco. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Olha, benditos são aqueles pais que sabem educar os seus filhos no caminho, ensinando a eles a serem homens, ensinando as filhas a serem mulheres, para que quando crescer, não vai ter decepção nos seus relacionamentos conjugais. Que a gente vê hoje, gente, nunca vi pessoas arrumando problemas onde não tem problema no seio da família. Há um cansaço. Irmãos, tudo que acontece conosco é espiritual. Tudo que acontece com o homem ímpio também, a mulher ímpia, é espiritual. Porque há Deus o Pai, Deus é Espírito, e Deus governa todas as coisas. Ele tem tudo em suas mãos. Mas, para aqueles que nunca nasceram de novo, nós temos que admitir que são filhos do diabo. Nós nascemos filhos de Satanás, mas Cristo veio, alguém pregou para nós, nossos ouvidos foram abertos, Cristo foi revelado e nós podemos crer. Cristo é a nossa vida. Agora, Satanás, o mundo, a palavra fala que jaz no maligno. Então, há um sistema maligno operando que é espiritual. O espírito de potestade que está no ar. Fala que a casa do diabo é no inferno. Não é, ele vai ser lançado lá, por Deus. Quem criou o inferno foi Deus, para o diabo e seus anjos, mas o homem quer ir para lá. Por quê? Porque deixa de crer, não acolhe o amor da verdade para ser salvo. Quando mostra que Deus nos ama, quando Ele se revela todo o seu amor para o nosso coração e nós queremos mais, mas nós não queremos muitas vezes mais de Deus, queremos mais das coisas dEle. Isso é uma tragédia, irmãos. Quanto mais você busca o Senhor, mais Ele vai acrescentar, porque Deus, Ele ama dar presente para nós. Quanto mais você se envolve com Ele, mais os teus negócios vão decolar. Porque você está olhando para o Senhor, você sabe que sem Ele nada você pode fazer, Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer. Então, cuidando das coisas dEle, quais são as coisas de Deus, irmãos, que Ele tanto quer que nós cuidemos? Ele deixou para nós vidas que estão no inferno. Quem não é filho de Deus, a pessoa já está no inferno. Esse menino, quando pediu a sua herança, ele estava totalmente cheio do mundo. Eu vou sair, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou ter dinheiro, porque dinheiro ele dá poder para a pessoa. Normalmente quando você vai a algum lugar assim, pessoa que tem muito dinheiro, você respeita ela. Não é que você respeita ela, mas o dinheiro que ela tem. Porque o dinheiro traz um certo poder para a pessoa. Ela se veste muito bem, ela pode ter o carro do ano melhor que tem, a melhor casa. Se chegar alguém aqui, você sabe que é muito rico, e se chegar o gringo aqui, você não vai tratar o gringo igual você trata aquela pessoa igual você trata o gringo. Estão me compreendendo, irmãos? Porque nós temos essa mania de grandeza dentro de nós também. Olha, eu me sinto bem perto de determinada pessoa, porque eu falo isso porque eu tinha tendências socialistas, eu gostava de andar no meio de gente rica. É gostoso, claro que é. Um tempo atrás fui pregar lá em Campo Grande, não estou indo mais, estou vendo que as pessoas não querem o Senhor, então não vou perder tempo. Mas todo mundo rico. Uma pessoa estava morando numa casa assim, aqui era a casa da reunião, tinha lá umas 15 mulheres, outra casa, aí acabou a reunião, a pessoa falou assim, olha, bateu assim e falou, olha, eu tenho uma mania absurda. Falei, qual a sua mania? Eu moro 2 casas, moro essa aqui na outra, mas tive que tirar o carro da garagem para vir aqui, tão acostumada. Falei, é mesmo? Qual que é seu carro? Aquele BMW lá. Falei, nossa. Falei, vocês dependem de nós. Falou, mas por quê? Porque vocês têm que... Se não houvesse nós, os pobres, como é que vocês iam ostentar?
teu carrão, tua casa, olha, e sem falar, nem falei das joias dela, daqueles braceletes, estava assim, falei, meu Deus, fiquei até com vergonha de perguntar, isso aí é ouro ou não? Claro que não é bijuteria, meu Deus, e fala assim, mas você começa a conversar, você vai perceber que há pessoas vazias, dignas de dó, se morrer, vai direto para o inferno. Quando ouve o Evangelho, escuta muito bem, fala que é muito interessante, mas não absorve. Eu disse uma vez aqui, igual você jogar água nas costas de pato, não penetra. E quantas pessoas ouve a palavra e a palavra não penetra, elas não se importam, não fazem conta. É um Senhor da glória que morreu por mim, por você. Um dia o acerto de conta vai chegar. Deus não vai reprimir nem usar uma camisa de força para nos forçar a amá-lo, a crer, não. Ele fez a obra, fala, olha, tem os meus ministros, estão pregando, se você crê, é salvo. Quem não crê já está condenado. Imagina, pessoas que, essa semana eu estava conversando com um sargento da Polícia Militar, ele disse assim, olha, tem pessoas que dizem que não tem medo da morte, mas é uma mentira, todo mundo tem, eu tenho. Quando eu vou para o trabalho, eu sei que pode ter um problema lá e eu tenho que ir, de repente eu posso ter a minha vida ceifada, eu tenho muito medo. Eu falei o seguinte, o teu medo não é porque lhe falta uma coisa? Vida? Não, vida eu tenho, eu tenho. Você está me vendo aqui, falando, isso é alma vivente. Esse temor, esse pavor da morte, é porque você não sabe para onde que vai. Não, eu sou uma pessoa boa, tenho um além, eu faço bem, eu cuido, sabe, eu até gosto de ouvir algumas mensagens, mas eu sou uma pessoa boa. Falei, meu irmão, não tem ninguém bom. Foi Jesus quem disse para aquele jovem rico. O jovem rico chegou e falou, bom mestre, que farei para herdar a vida? Por que me chamas bom? Bom só tem um, que é Deus. Se bom só tem um, que é Deus, por que nós temos uma mania de achar que somos bons? Ainda mais quando é a bondade religiosa. O meu ministério é um ministério de oração, meu ministério é um ministério missionário, meu ministério é de profeta, meu ministério é um ministério da pregação da palavra. Nós não temos ministério, os ministérios é do Espírito. Agora ele distribui, segundo melhor lhe apraz, no corpo de Cristo, na vida da igreja, e aquele a quem o Pai dá pelo seu Espírito o ministério. Por exemplo, o ministério da pregação da palavra não é meu, é o ministério do Espírito, mas Ele me incumbiu dessa responsabilidade. Então o que eu sou? Quem que vai operar a salvação? É eu? É você? É as tuas orações? Não, é Deus. Deus opera tanto querer como realizar, mas Ele opera através daquele pelo qual Ele habilitou pelo seu Espírito, pregação da palavra. Então, o ministério do Espírito, nós não temos ministério, o ministério é do Espírito, nós somos cooperadores de Deus. Isso tem que ficar claro para nós, irmãos. Nós vamos ficar uma vida aí de arrogância, de competição, de querer ser o melhor, de querer... Ontem o irmão estava pregando, olhei para o outro lá que tem um ministério da pregação, estava meio, parece que ciúme. Eu queria ouvir a palavra, queria pregar, sabe? E vontade de pregar também, né? Porque às vezes o Rodrigo estava ministrando aqui sexta-feira, eu falei, cara, aquele versículo lá, você ia para outro, mas que bênção, e aquele outro, eu queria pregar. Ciúmes? Não! Estava gostoso demais, gostoso. Quando eu ouço pregação, começa uma revolução dentro de mim, gente, eu fico vibrando, arrepio, vem, mas palavra, ela começa a cortar, começa a mostrar, começa a nos confrontar. Falei, olha que delícia que é.
Falei, meu pai, tem que pensar nisso. Olha aqui. Então nós começamos, o Espírito começa a mostrar, usando o irmão, aquilo que nós somos em realidade espiritual. Dependentes, carentes do Pai. E é isso que Ele quer. Nós chegamos a Ele, sentamos no colo dele e falamos, Pai, eu preciso de Ti. Ô filho, fica tranquilo aqui. Essas turbulências que estão ao teu derredor, não me esquenta a cabeça. Não me esquenta a cabeça. Eu sei que tem muita gente que quer viver muitos anos aqui na face da terra. E uma receita aqui infalível é essa aqui, que eu vou falar para vocês agora. Não se preocupem com nada. Não no sentido de ser um homem ou mulher irresponsável. No sentido, vai ter um problema, mas não, é que aquilo lá não tire a sua paz, a sua alegria. Que aquilo não vai gerar em você ansiedade. Porque até é um absurdo, irmãos, um filho de Deus ficar ansioso por alguma coisa deste mundo. Paulo ele fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pelas súplicas, orações e ações de graça. E a paz de Deus, olha aqui, o que Ele quer? E a paz de Deus que excede todo entendimento. Se excede o nosso entendimento, está muito acima, não dá nem para comparar, está muito acima da minha intelectualidade. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas eu preciso de meditar agora. A paz de Deus que excede todo entendimento é uma paz infinita, uma paz que não tem fim. Exatamente. Terás paz sem fim. Senhor, concede-nos a paz, diz o profeta Isaías, porque todas as nossas obras tu as fizeste. Lá está fizeste, passado. Mas no hebraico, Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu a fazes por nós. Como assim? Ele vai fazer através de mim, em mim, me habilitando a fazer sem ter cansaço espiritual ou corporal. Aí é gostoso. Fazemos para Ele essas obras que Ele vai providenciar para nós, porque nós somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Efésios 2, versículo 10. Somos feitura, essa palavra feitura, ela significa que somos um poema de Deus. Deus, Ele não apenas criou você, não foi como assim, haja luz e houve luz, haja separação, não foi, haja luminária, não foi dessa forma que Ele nos criou. Foi a criação dele assim, mas quando chegou no homem, Deus, Ele não disse, haja homem, houve homem. Não, Ele trabalhou no homem. Foi as mãos do Pai, foi lá pegando aquela argila humus, daí que vem a origem da palavra humildade. Então Ele fez um boneco, Ele trabalhou naquele boneco de barro. Imagina Deus, que perfeição, que a partir daquele boneco de barro, seria feito os demais também. Então Deus nos fez perfeito. Irmãos, quantas bilhões de pessoas tem no planeta Terra? Quem sabe? Mais de 8 bilhões, não é? Olha, está nascendo muitos gêmeos, mas você não vai ver pessoas iguaizinhas umas à outra. Você não vai ver pessoas. A face, pensa a sabedoria de Deus, mais de 8 bilhões de pessoas e não são iguais. Tem um nariz diferente, os olhos diferentes. É diferente. Não tem. Se trazer, por exemplo, um russo aqui, apresentar para... Nunca vi. Vamos trazer toda a Rússia aqui, nunca vi esse pessoal. Não, eu já vi alguns russos já. Tem uma pessoa que trabalha, ela é atriz, nasceu na África, mas está na Rússia agora, fez muitos filmes, né? Então a gente de vez em quando estamos conversando, comecei a inserir o Evangelho, mas descobri que ela tem uma religião que tira Deus de cena, totalmente. Comecei a orar, falei, Senhor, tive inquietação, parei de orar, excluí para não conversar mais, porque nós temos uma tendência de querer se envolver.
pela beleza, por aquilo. Não, é Cristo. Aquilo começou a corromper minha mente. Falei, aqui não. Parei definitivamente. Mas nós temos essa tendência, essa ânsia de querermos estarmos no pódio, sermos vistos na luz da ribalta. Agora Jesus fala o seguinte, olha, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, deixa eu voltar no nosso filho pródigo lá, porque é um assunto muito interessante, esse querido aqui. O filho pródigo, quando caiu em si, ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, ele se sentia menos amado. Por quê, irmão? Sabe por quê? Porque quando ele iniciou seu caminho de volta, ele iria pedir para o pai perdão e dizer ao pai o seguinte, olha, pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. O que isso indica? Indica que ele se sentia agora, porque saiu de casa, menos amado, porque ele sentia que o pai não o amava tanto quanto ele era antes de sair de casa. Mas não foi isso que aconteceu. Quando o filho saiu de casa, o pai já separou, pediu para os seus servos deixar lá um bezerrinho para engordar, porque ele tinha certeza que aquele filho iria voltar, porque ele tinha colocado o seu coração no mamão, na riqueza. Saiu. E aí ele voltou, todo frustrado. Irmãos, vocês sabem que 1 Timóteo 6,10 dizem que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E muitos nessa cobiça se desviaram da fé. Esse senhor Mamon, ele é terrível, ele ganha, ele conquista. E qualquer pessoa. Conheço uma pessoa, mora na cidade vizinha aqui, é um cara muito poderoso financeiramente, e ele fala assim, olha, sabe o que ele falou para mim? Eu saio com a mulher que eu quiser. Meu Deus. E esse meu amigo, ele é muito rico, riquíssimo. O dinheiro traz poder para as pessoas, e as pessoas estão buscando poder e querem ganhar dinheiro, fazem tudo por dinheiro. E tem gente que topa tudo por dinheiro. Mas esse meu colega, ele é muito vazio. Estava lá em Paraná, ele ligou para mim, você está aí em Cedorópolis? Eu falei, não, cara, eu estou aqui de férias. Cara, não estou legal, cara, eu precisava conversar com você. Eu falei, dia 6 de janeiro eu volto. E agora eles estão trabalhando, mas ele disse que vai vir aqui, está acontecendo algumas coisas com ele, que não sabe o que é, batimento cardíaco muito acelerado, e está tendo ansiedade, não está dormindo à noite. Agora vamos conversar. Quem sabe essa pessoa crê? Aí Cristo enche seu coração de vida, de paz, de alegria. Mas o fim de uma pessoa que, como esse menino aqui, ele tinha um pai incrível. Um pai que, quando o filho saiu, como é que ficou o pai? Filho, você vai gastar tudo. Não, era isso. Quando o filho saiu de casa, o pai mandou engordar um bezerro e o pai começou a sentir dor no seu coração. Porque quando um filho se afasta do pai, não dá valor para o pai, humanamente falando, o pai fica muito triste. Agora você imagina o coração de Deus quando um filho se afasta dele. Vive uma vida desleixada. Os interesses dele estão em primeiro lugar do que os interesses de Deus. Queridos, você não vai avançar, você está retrocedendo na sua vida espiritual. E vai falar que eu sou uma nova criatura, um cristão. Falar até um papagaio fala.
Basta você ensinar ele a falar, mas viver essa realidade do reino, do amor de Deus, saber que nele o único lugar que estamos seguros é na casa de papai. No nosso caso, qual que é a casa do pai? Cristo. O filho habita no pai, o pai habita no filho, e nós habitamos na Trindade. Irmãos, o que nos falta para nós? O que nós queremos mais com este mundo? Se pudéssemos dizer como o apóstolo Paulo: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Tem mais nada a ver com esse mundo, tem mais nada a ver eu com este mundo também, porque eu morri para o mundo morreu para mim, então agora só tem um foco: Cristo. Que maravilha, irmãos! Nós vivemos tão distraídos de Cristo que é uma coisa bastante terrível, né? E outra coisa, abra em Provérbios capítulo 1, versículo 19, Provérbios 1, verso 19, isso aqui, irmãos, tira até a vida. Pessoas gananciosas, pessoas avarentas, essa palavra aqui, gananciosa, ela tem a mesma conotação de avarento. Avarento é aquele que tem um desejo mórbido por dinheiro, por bens materiais. A palavra fala assim: tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Está vendo, irmão? Mas graças ao Senhor, que aquele pai amava os seus filhos, e seus filhos percebiam este amor, mas de repente foram cegos, ficou totalmente cego e saiu. Este mundo, irmãos, nos faz perecer, dá tudo para você, mas depois lhe faz perecer. Então, Hebreus 13:5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, o nosso Pai Celestial, tem dito: nunca vou deixar vocês, nunca vou desamparar vocês. Que segurança, que conforto para nós. E nós normalmente viramos as costas para Ele. Queridos, este filho aqui, ele esbanjou toda a sua herança. Talvez ele poderia até investi-la no futuro, né? Mas não fez nada disso. Mas o pai não censurou por isso. Isso que me chama muito a minha atenção. Deus, aquele pai, não censurou o filho. Pai humano nenhum faria isso. Mas Jesus contou essa história, mostrando a realidade de quem era o seu pai. Pai, dai-me, a gente só pede para o pai: pai, dai-me isso, pai, dai-me aquilo, pai, dai-me saúde, pai, abençoa minha família, pai, ajuda-me naquele negócio, pai. Nós não somos assim? Analisa a tua vida, junto com esse que saiu de casa, que pegou a herança. Às vezes a gente vê alguns irmãos falando inadvertidamente, porque se está no coração, sai no falar. Quer conhecer uma pessoa? Presta atenção naquilo que ela fala, você vai conhecer ela facilmente. Se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar tanto minha família. Ia nada. Ganância, essa ganância de ter, se eu tivesse, eles iam ver, como aquele cara que ganhou aí na Mega Sena, né? Esses meus parentes agora que sempre me maltratavam, agora que eu sou rico, eles estão querendo vir. Cambada de sem vergonha. Aqui não. Eu vou gastar o dinheiro com aquilo que eu quero. Tanto aqueles quanto esse no mesmo balaio. Nós gostamos, nós fazemos de Deus Papai Noel. Senhor, me dá isso, Senhor, abençoa aquilo, Senhor, me dá. Não é assim? É a mesma coisa. O filho aqui chegou: pai, dá-me a parte que me cabe. Eu sou teu filho e você não morre. Então o pai deu, e o pai não censurou, né? Agora, queridos, uma coisa que é interessante aqui: o filho finalmente perdeu tudo e ele acabou na miséria. A posse de uma herança recebida antecipadamente, no final, não vai de fato dar certo. Mas o pai, o que nos chama a atenção é que o pai não tentou resgatá-lo. Onde estava o pai então?
Quando ele foi, o pai falou: filho, você vai sofrer. O pai deu, porque o amor, ele abre mão. Você quer ter um casamento feliz? Abre a mão. Faz assim que você vê. Aí é insuportável, ninguém mais aguenta. É implicância, é rabugentice, é regras, é mandamentos. Aí destrói tudo. Uma hora, ninguém aguenta pressão 24 horas por dia na cabeça. É você. Gente, misericórdia. Mas onde é que estava o pai? Ele estava na fazenda fazendo o quê? Esperando o filho. Porque ele foi, mas o amor do pai o acompanhou. Queridos, ele não perseguiu o filho dele para lhe dizer que o quão estúpido ele era. O pai dele não fez isso com ele, nem saiu correndo para lhe dar alimento quando viu o faminto. Filho, leva aqui um embornazinho, uma sacolinha aqui de alimento. Não, o pai não fez nada disso. O pai chamou um servo: engorda lá um boizinho que depois nós vamos festejar. Esse meu filho, ele vai voltar. Então o pai esperou. O pai sabia de uma coisa muito interessante. Lembra do que está escrito lá em Jeremias 2, verso 19? Nós lemos sempre aqui. Ali, irmãos, o profeta Jeremias, ele vai expressar um segredo muito interessante que está no coração de Deus e que é ruim para nós. Ele diz assim, Jeremias 2, versículo 19. Vamos ler esse texto aqui. Olha só: a tua malícia te castigará. Então, o pai deixou ele sair de casa. O pai não fez nenhuma cobrança, não fez nenhuma repreensão. Você quer ir, filho? Toma que é teu e vai. Então, a tua malícia, para não colocar a culpa depois em Deus, a tua, não a do pai, a tua malícia te castigará. Você vai ter uma correção terrível no mundo. O mundo vai fazer você perecer. E o pai nem diz para o filho: a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades. A palavra aqui, infidelidade, no hebraico é apostasia. É exubá. Exubá é apostasia, é afastamento de Deus. Shubá. As tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal, irmão, que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Sabe que mal e amargo, toda pessoa que se afasta de Deus, ela se torna uma pessoa amargurada. Então ela precisa de movimentos, de eventos para satisfazer o seu vazio de Deus, que ela não quer, mas Deus quer. Vocês compreenderam aqui? É terrível isso, irmãos, é terrível demais. E ele pegou e foi embora, mas o pai esperou. Uma das características de Deus, o pai, ele não vai fazer as coisas do jeito que a gente pensa que ele vai fazer, ele sempre vai esperar. Deus espera para ter misericórdia de nós. Deus, desde a antiguidade, não se viu, nem convido se percebeu um Deus além de ti, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Se você esperar nele, ele vai trabalhar. Lázaro estava doente, Jesus não foi. Vamos lá para Betânia. Lázaro morreu. Jesus chegou lá, ele estava enterrado 4 dias já, bem morto. A vida chegou. Quando a vida chega, não tem lugar para a morte. Lázaro, vem para fora. Ele teve que vir para fora. Então, queridos, mas o que aquele pai fez foi esperar até uma coisa maravilhosa acontecesse. Que seu filho voltasse a ter juízo. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 15 a 17, que a palavra fala que ele caindo em si,
E ele se atinou porque ele começou a perecer, padecer necessidade. O estômago, quando começa a ficar vazio, lembra? Não sei se você lembra da história, que ele ficou com vontade de comer aquelas bolotas, lavagem de porco. Nem isso ele podia, porque era dos porcos. Aí ele caiu em si, a palavra fala, caindo em si, ele pensou: há quantos trabalhadores de meu pai que têm pão com fartura, e eu aqui padeço de fome. Mas vou ter com meu pai: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Quando ele falou, ele pensou com ele, trata-me como um dos teus trabalhadores, é que ele entendia que ele era menos amado pelo pai, que ele saiu, gastou tudo, agora como é que eu vou voltar? Mas o pai o amava, o pai tinha saudade dele, o pai não via a hora dele voltar. Porque quando o pai ouviu ele longe, por que o pai saiu correndo? E deu um abraço nele, e a palavra fala que o pai o beijou. Ainda estava com um cheiro de chiqueiro. Mas por que o pai saiu correndo? Porque o pai entendia que esse filho estava tão machucado, foi tão rejeitado, que o pai correu para que ele então não sofresse mais. Talvez levasse ali um tombo, alguma coisa. O pai correu e abaixou. Aí o abraçou e falou: filho, você voltou. E disse para ali os seus funcionários: trazei a melhor roupa e vestiu. Irmãos, Deus o Pai nos vestiu de Cristo e está nos revestindo da santidade de Cristo, porque nós somos filhos amados de Abba, do nosso Pai Celestial. Ponde-lhe um anel no dedo. Olha, irmãos, que pai que é esse? Ponde-lhe um anel no dedo. Anel fala do quê? Herança. Mas ele já não pegou a sua herança? Mas você é meu filho, eu estou vivo, você ainda é o meu herdeiro. E traze a sandália e coloca nos pés dele, porque sandálias quem usava era somente filhos. Os escravos ficavam descalços, né? Então, quando o pai resgata esse filho, a festa. Abra aí, por favor, Isaías 51, versículo 11. Isaías 51, verso 11. Aqui um texto que é tão precioso. Fala dos resgatados. Por que o pai fez festa? Porque aquele filho foi resgatado. E aí a palavra fala assim: assim voltarão os resgatados. Por que os resgatados? Porque não foi apenas ele, foi eu e você, nós fazemos parte desse grupo aqui dos resgatados. Assim voltarão os resgatados do Senhor. Nós estávamos indo para distante de Deus. Aqui no caso, o contexto é que eles estavam na Babilônia, e figura do mundo. Nós estamos no mundo, então nós íamos contra Deus, fomos resgatados, então voltamos. Assim voltarão os resgatados do Senhor. Como que eles voltarão para o Senhor e virão a Sião? Com júbilo e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. O regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. A dor da fome, a dor da rejeição, tudo que você imaginar que lhe causa dor e gemido é dissipado. Porque todos esses males que nos causam dor e gemido é do coração. Lá o diagnóstico do coração do homem, lá em Marcos capítulo 7, do coração do homem que procede dos maus desígnios, prostituição, um monte de coisa, assassino, homicídio, etc. Mas quando nós temos um encontro com o Senhor, sabe o que Ele faz com o nosso coração? É igual você vai no fundo da sua casa, tem uma pedra lá no jardim, você tira aquela pedra, a luz do sol bate, está cheia ali de minhoca, cheia ali de bichinho, barata, se tiver ali aqueles bichinhos, escorpião, etc. Então, assim é o nosso coração. Mas o Senhor, Ele abre o nosso coração, a gente começa a ficar apavorado, meu Deus, Senhor,
mas ele é muito cavaleiro. Fala, olha, fique bem tranquilo, eu já sei que isso é você, mas deixa eu trocar o seu coração. Eu vou tirar esse velho coração e vou colocar um novo coração. Vou colocar o meu espírito dentro de você e farei que você agora ande na minha luz, a luz da palavra, mandamentos, observa os meus preceitos, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra. Nós que tínhamos tanto medo da luz, agora não temos mais medo da luz, porque Cristo que habita em nós, Ele é a luz do mundo. Ele disse em Mateus 5,16, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Entende, irmãos? Que preciosidade é isso, queridos, que preciosidade. Então, para concluir aqui, tinha muitas coisas para a gente analisar, mas eu quero trazer duas lições fundamentais para nós. A primeira lição é que o filho mais novo que saiu de casa, ele representa aqueles que se afastam de Deus, julgando-se de uma forma bem assim natural, julgando-se no direito de sair em busca de seus próprios interesses. Esse é o primeiro filho. Aquele segundo filho, que nós tínhamos muito para falar dele, mas nosso tempo já está esgotado, o segundo filho, ele sempre foi aceito pelo pai, sempre foi amado também. Falou, filho, você, pai, eu te sirvo há tantos anos sem transgredir um mandamento seu. Oh, que justiça própria é essa? E o Senhor não me deu nem um cabrito para mim me alegrar com os meus amigos? Filho, o que é teu é meu. Você pode pegar cabrito, boi, vai matar, vai se alegrar com seus amigos. Então, o filho mais velho representa aqueles que fazem tudo para tentar agradar a Deus com seus próprios esforços, fazendo coisas para Deus, fazendo coisas para Deus. Não é, irmãos, dessa forma. Você e eu já fomos aceitos e a base da nossa aceitação é Cristo e este crucificado. Fora dele, nós estamos perdidos, mas vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos filhos de Deus. Por causa disso o mundo não nos conhece. Então, irmãos, que Ele continue falando aos nossos corações. Leiam depois essa parábola do homem que tinha 2 filhos, peça ao Espírito que lance luz. Tem lições ali preciosíssimas. Lê uma vez, lê 2 vezes, lê 50 vezes aquela parábola. Aí aquelas palavras vão saltar das Escrituras, vai entrar no teu coração, aí você vai aprender a viver na dependência do amor do Pai e desfrutar e se lambuzar deste Pai pródigo, desse Pai amoroso, desse Pai que ama, que é um retrato do nosso Pai Celestial.